boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Quem nos assiste também pelo YouTube, sejam bem-vindos. Aqui todo mundo já conhece a casa, mas eu vou dar os recadinhos, né? Então, vamos lá. A gente tem palestras de terça-feira, às 8h10, e de domingo, às 10 horas da manhã. Lembrando que domingo a gente tem a evangelização infantil, né? Então, quem tiver criança pode trazer. Né, que eles fazem atividades lúdicas lá no andar de cima, com uma professora. E a gente também tem o nosso trabalho social, que é um trabalho que, desde que eu estou na casa, mesmo com a pandemia, nunca parou, né, graças a Deus, principalmente para as pessoas que se encontram nas ruas. Né? Então, é um trabalho que a gente entrega a cesta básica a quase 180 famílias, 55 são cadastradas, o resto são cestas extras que a gente entrega todo mês, no segundo sábado de cada mês. Um trabalho que a gente faz aqui na casa. Né? Então, essas famílias cadastradas, elas entram, é feita uma palestra com algum tema, sempre um tema definido. Elas recebem o passe e recebem a cesta e vão para casa. É um trabalho muito bonito que a casa faz. E a gente também entrega lanche nas imediações do Carandiru todo sábado. Então, 4 horas da tarde, mais ou menos, o pessoal vem para cá, monta os lanches, refrigerante, e vai entregar lá nas imediações do Carandiru. Esse trabalho existe há mais de 20 anos, né? Que a casa faz esse trabalho social. Tá baixinho? Tá? Tá. Então tá bom. Então, é um trabalho também que quem quiser participar é só chegar na casa e vir. É muito gostoso, gente. Eu sempre falo que a gente recebe mais do que eles. Né? Só quem trabalha com essas ações é que sabe a gratidão que a gente sente quando a gente participa de um trabalho desse. Né? É muito, muito gratificante. E aí, assim, quem não faz Evangelho no Lar e gostaria de aprender, então procura um trabalho da casa que a gente, né, dá as instruções do Evangelho. E é isso. A gente também tem uma campanha de nota fiscal paulista, então quem puder trazer nota fiscal paulista sem CPF, sem CNPJ, coloca na caixinha para a gente, que a gente, né, digita e gera uns créditos para a casa também, porque a casa vive 100% de doação. Tá bom? Então, a gente agradece. Vamos iniciar nossas vibrações. Desligar. Obrigada. Obrigada. Então, vamos cerrando os nossos olhos, né? Acalmando o nosso coração. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, agradecendo por mais uma semana, que essa semana seja de muita luz, muitas bênçãos, que a gente possa ter uma semana iluminada, sempre seguindo os passos do nosso Pai. Mesmo nas dificuldades, que a gente possa caminhar com Ele, lembrando que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre está amparado, que os nossos mentores sempre estão conosco. Então, que a gente possa ser grato por isso. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos iniciar a nossa palestra hoje com o Sidney Ribeiro e o tema é a nossa transformação. Seja bem-vindo, Sidney. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa que sempre nos acolhe com muito carinho. Agradeço a presença de todos que aqui estão presentes, aos nossos amigos aí de casa. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. A nossa conversa de hoje, ela foi retirada de um livro do Raul Teixeira, trazido por Benedita Maria, o Espírito, cujo título é Todos Precisam de Paz na Alma.
E dentro do livro foi retirado um tema que se chama Nossa Transformação. É um livro relativamente pequeno, ele tem 10 capítulos, dentro de 4 ou 5 subcapítulos dentro de cada um desses temas, e basicamente ele nos traz temas para a reflexão, para a mudança e entendimento da nossa vida, do nosso caminhar. Particularmente, o tema da noite de hoje, ele vai falar sobre a nossa transformação. E como o título nos deixa bastante claro, ele não fala da sua transformação ou da minha transformação, ele fala da nossa transformação, porque a necessidade que nós temos, além da progressão, da evolução espiritual, da unidade, se faz necessário a evolução do coletivo. Todos nós vivemos em sociedade e nós temos que buscar nos entender e todos juntos buscarmos a nossa evolução. E esse tema fala exatamente disso. Ele fala das dificuldades que nós encontramos no dia a dia para as mudanças. E existem duas frases bastante emblemáticas aqui no texto, cujos, se vocês me permitirem, eu vou ler, que elas resumem e dão o tom da conversa de hoje. É uma coisa que a gente está muito acostumado no dia a dia. Eu acho que ninguém vai estranhar o conteúdo desse texto. Tá? Ela começa nos dizendo assim: não há o que se discutir com relação ao bem-estar que nos oferece a zona de conforto em que nos situamos, nos diversos setores da vida terrena. É muito difícil achar quem deseja modificar as posições ou condições agradáveis da existência a fim de buscar outras mais novas, por mais encantadoras que sejam seus acenos. Todos nós temos compromisso com a renovação de nós próprios. Bom, verdade. Nós, às vezes, buscamos evitar a mudança, porque nós estamos numa zona de conforto. Né? Eu não vou à casa espírita porque eu vou fazer aqui de casa, que é mais confortável. Né? Não aqui, às vezes existem os empecilhos todos, mas de não participar também de casa, através da internet, que isso é uma grande ferramenta que nos auxilia bastante, na verdade. A tecnologia é fantástica, o que é ruim é a má utilização dessa tecnologia. Mas, neste caso aqui, ela está sendo utilizada de uma forma muito, muito bacana, que nos dá a condição dessa aproximação, de atingir um público muito maior, enfim, nos ajuda no nosso entendimento nesse caminhar evolutivo. Então, ela nos traz uma reflexão para a gente pensar nas mudanças. Por que nós não buscamos mudar? Por que nós tememos mudar? Será que nós entendemos que é a hora de mudar? Esses dias eu estava vendo umas matérias, gosto de ler notícias pela internet, né? E em jornal pela internet, e vez ou outra vem algum videozinho, todos nós já estamos acostumados com isso, na verdade, e veio um vídeo que me chamou muita atenção, que era um retrato do mundo corporativo. Né? Nesse vídeo retratava-se o mundo corporativo e existiam duas pessoas, um garoto que era estagiário, que estava começando naquele dia, um outro mais veterano, e todas as pessoas ali do ambiente de trabalho. Né? Aí o mais velho começa a falar para ele: olha, você tem que fazer essa planilha dessa forma, né, esse documento dessa forma, porque eu pego esse documento, dou para tal pessoa e ela vai fazer um trabalho em cima desse teu trabalho, então é extremamente importante e você tem que entregá-lo sempre até às 17 horas. Aí o menino, na sua inocência, né, falou: poxa, que bom, mas para que serve isso? Aí a pessoa olhou para ele e falou: você tem que fazer isso, serve para ajudar o nosso amigo, para que ele faça o trabalho dele, desenvolva, leve as informações para a empresa. Ele fala: mas por que até às 17 horas? Aí a pessoa fala: mas espera aí. Aí ela pergunta para o chefe: escuta, por que eu tenho que te entregar às 17 horas essa planilha? Aí o chefe fala: mas entregar às 17 horas? Que planilha? Essa planilha que eu faço todo dia há vários anos para você, te mando. Ele fala: pô, mas eu não uso essa planilha. Eu pego essas informações de outro lugar. Eu não uso mais essa planilha. Ele fala: você não usa? Aí o jovem fica olhando para ele assim com uma cara de espanto, né? E aí ele fala: não, mas é o seguinte, você tem que fazer porque sempre foi assim e nós vamos modificar, vamos deixar dessa forma.
E é exatamente isso a nossa vida. Na verdade, nós começamos a fazer, sempre repetindo as coisas, e às vezes não se faz mais necessário, mas nós continuamos, sem nos perguntar o porquê. A mesma coisa nas nossas mudanças de final de ano. Todos nós fazemos os nossos votos de mudança, né? Os caminhos que vamos seguir no final do ano, esperando que aquele ano seja um grande modificador nas nossas vidas, mas nós partimos para essa mudança com toda a bagagem que nós temos trazido durante todo esse tempo. Nós não deixamos essa bagagem de lado e partimos sem trazer esses problemas, essas situações, todo esse fardo. O ano continua sendo uma passagem do tempo natural. Ele não vai trazer modificações em nossa vida. O que vai trazer modificações em nossa vida, o que é? Nosso posicionamento, a nossa mudança. Se faz necessário a nossa mudança. E o que o Espiritismo tem a ver com essas mudanças? As mudanças sempre, a princípio, elas podem ser dolorosas, podem ser difíceis, quase que impossíveis de nós realizarmos. Mas quando nós começamos gradativamente, pouco a pouco, essas mudanças ocorrem e elas modificam as nossas vidas, nos melhoram e nós invariavelmente nos pegamos pensando: por que eu não mudei antes? Por que eu não fiz isso antes? Então, essas oportunidades que nos são dadas no dia a dia, se faz necessário aproveitarmos. E o Espiritismo, essa doutrina que nos ensina cada dia mais a questão em relação à nossa evolução, o nosso caminhar, de que forma nós vamos fazer isso, ela deve ser utilizada e entendida como uma grande ajuda nas nossas vidas. O Espiritismo, a doutrina espírita, com seus princípios, se ela não for entendida, e mais do que isso, colocada em prática, ela nada nos adiantará. Porque a doutrina espírita, ela difere muito das outras religiões. É óbvio que todas as religiões são necessárias, têm a sua utilidade, tiveram a sua utilidade. Nós temos os mais diversos graus evolutivos, e cada um de nós precisa de um entendimento em relação às coisas do mundo espiritual. E as religiões cumprem esse papel. Mas o Espiritismo, em primeiro lugar, Kardec nunca disse que o Espiritismo é uma religião da forma secular, da forma do significado formal da palavra religião. Porque nós não conseguimos diferenciar religião sem o quê? Sem um templo, sem uma autoridade, sem rituais. E nisso nada existe no Espiritismo. O que existe no Espiritismo é a necessidade da nossa mudança. Kardec nos diz que, como se reconhece o espírita, o bom espírita? Através do quê? Do esforço que ele faz em domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Ele não diz que o espírito é aquela pessoa que tem que ser caridosa, bondosa. Ele fala, é aquele que busca se modificar, busca domar essas más inclinações, busca se modificar. E ele nos traz essa possibilidade de modificação a todo instante. É óbvio que a gente sente que essa dificuldade, como nós falamos, todo fato novo, parece ser difícil, parece ser impossível de fazê-lo, mas quando nós começamos gradativamente a caminhar, nós começamos a entender que é possível essas mudanças. E através do quê? Do entendimento dos princípios que o Espiritismo nos traz. Eu quero modificar? Tá bom. Você tem que conhecer o quê? Você tem que conhecer a generosidade, a caridade. Entenda o que é a caridade. Você tem que conhecer o respeito. Comece a respeitar. Comece a entender as diferenças. E tudo isso faz parte de um processo de evolução. É tudo gradativo. É que nós, no afã de buscarmos esse entendimento, alcançarmos esses estágios evolutivos, nós achamos que nós devemos fazer tudo da melhor forma possível, rapidamente, e tudo isso vai acontecer de uma forma rapidamente. Isso não acontece. A nossa evolução ela é gradual. Basta observarmos a nossa evolução enquanto seres humanos. Há quantos milênios, desde a nossa formação,
A Terra tem mais ou menos, segundo os estudiosos, cientistas, 4,5 bilhões de anos. E a vida surge um pouco depois disso. Você imagina, então, o tempo todo da nossa evolução, primeiro na formação dos nossos corpos, depois do entendimento. E se nós analisarmos as mudanças que aconteceram, parecem completamente incompreensíveis. Se imaginarmos que nós vivíamos na caverna, algum tempo atrás, e hoje nós moramos em apartamentos no andar de número 50, no andar de número 60, desafiando a gravidade. Nós andávamos com as nossas próprias pernas, depois nós utilizamos os animais, e hoje nós andamos com os nossos automóveis, voamos de avião, alcançamos distâncias em curtíssimos prazos de tempo. Tudo isso é evolução, tudo isso se faz necessário. Mas a maior evolução é aquela que nós buscamos, a evolução interior, a evolução moral, é a modificação moral. E é isso que o Espiritismo, que os Espíritos trouxeram através de Kardec, essa modificação, essa mudança moral, que é a mais difícil, porque ela passa por um entendimento. Tudo isso que nós falamos de mudança nos nossos vestuários, na mudança da nossa habitação, da nossa alimentação, né? Nós alimentávamos do que nós colhíamos, dos animais, de forma crua. Hoje não. Nós temos uma cozinha diversificada, como o texto próprio nos fala. Houve mudança em todas as áreas. E essas mudanças, elas tendem a continuar acontecendo. Então, se faz necessário nós buscarmos agora o quê? O entendimento moral, buscar a necessidade de modificar, através do conhecimento moral. E o Espiritismo nos traz isso. Nos traz essa educação, esse entendimento. Nos faz fazer com que compartilhemos o surgimento dessa boa nova. Saber que a vida, ela é imortal. Nós somos criados em uma condição e nós temos a imortalidade da alma. A morte não existe. E ela é comprovada através do quê? Das várias situações em que os Espíritos nos mostraram. A vinda, o retorno dos nossos parentes, nos trazendo informações, nos falando de fatos que somente nós conhecíamos. Então, essa interação com o mundo espiritual nos prova que esse intercâmbio e a nossa vida, ela é infinita. Nós tivemos um início e seremos eternos porque nós não teremos fim. Nós temos a necessidade de buscar a perfectibilidade, já que a condição de perfeição, ela é divina, ela é única. Nós podemos ser perfectíveis. E temos que buscar essa condição de perfectibilidade através do quê? Dos nossos atos, da nossa entrega. Mas tudo isso é de uma forma muito tranquila, muito passo a passo, gradual, assim como a nossa evolução. E o Espiritismo nos facilita, porque ele nos mostra que tudo isso não depende de fatos exteriores, não depende de condição física, não depende de condição financeira, de condição emocional, depende unicamente do quê? Da nossa vontade. Não do nosso desejo, porque a diferença entre desejo e vontade é bastante grande. Eu desejo uma série de coisas, mas eu tenho vontade de fazê-las. E o Espiritismo nos dá essa condição de ter a vontade de nos modificar, de nos conhecermos. Como Kardec nos falava, como esse texto nos fala da nossa transformação, de viver em sociedade. Nós atingimos patamares assim extremamente grandes em relação ao conhecimento, às ciências, às artes, na arquitetura, mas às vezes nós nos comportamos como os primatas que fomos um dia na violência. Nós temos um verniz de civilidade que nos reveste, e quando qualquer coisa ameaça esse verniz, rompe esse verniz, aquela fera interior que ainda habita em nós se manifesta. Então a nossa luta, a nossa busca, a nossa transformação é em relação a extinguir esse ser. E como extinguir esse ser? Através do conhecimento do Evangelho. Jesus nos deu a forma, o caminho. Basta que nós a conheçamos e, mais do que isso, a coloquemos em prática no dia a dia. Temos que buscar essa condição de humildade, de caridade, de entender
e fazer na nossa melhor forma e da forma que nós conseguimos fazer. A gente não vai conseguir fazer nada mais do que nós não possamos. Então, às vezes nós queremos ajudar, contribuir, ajudar demais, se entregar, mas o nosso tempo não permite, a nossa condição financeira não permite, e eu me desaponto com isso. Mas simplesmente, em vez daquela distribuição que eu queira fazer de um número enorme de cestas básicas, eu simplesmente consolar uma dor, escutar uma pessoa, eu já estarei buscando o meu papel nesse cenário, nesse espetáculo que é a nossa vida. É tudo muito simples. Quando Kardec nos fala que reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências ou más inclinações, é exatamente isso. Em primeiro lugar, reconhecer o meu erro, reconhecer a minha falha, onde estou falhando, tá? E de que forma eu posso modificar. E tentar modificar de forma gradativamente. De que forma? Respeitando, entendendo, buscando perdoar, que é uma necessidade gigantesca. Jesus nos falava a todo instante da necessidade do perdão. E a gente sabe o quanto perdoar e ser perdoado é libertador. Nos constrói uma outra condição. Então, o exercício do perdão, o exercício da caridade, do entendimento e do conhecimento. Se faz necessário o conhecimento. E que conhecimento é esse que se faz necessário? O conhecimento do Evangelho legado por Jesus. Jesus, há 2000 anos, já nos legou esse manual de conduta. E simplificou tudo. Ele resumiu todas as leis, todos os profetas, conforme ele mesmo nos disse, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo. Não fazer nada que você não gostasse que ele fizessem para ele. É simples, extremamente simples. Mas por que é tão difícil de nós assim fazermos? Exatamente isso, por causa da nossa transformação. Às vezes nós nos colocamos na nossa zona de conforto e achamos que aquele passo vai tirar o nosso conforto, vai tirar alguma coisa que a gente sente muito falta, né? Mas são coisas que não são dessa forma. Quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente procura sair dessa zona de conforto, mais as condições são nos dadas. Mais recebemos para poder tomar essas ações, não é verdade? Tudo isso, basta a condição de querer fazer. A todo instante, a todo momento, é dada a oportunidade da mudança. Eu não preciso esperar data, não preciso esperar dia, não preciso esperar hora, não preciso esperar melhora financeira, não preciso esperar melhora física. Nada disso. Basta o quê? O querer. Basta querer fazer. E começar gradativamente. Não foi dito que a mais longa das caminhadas começa com um único passo? Se faz necessário dar esse passo. Como o Espírito que nos traz essa informação nos fala, essas mudanças parecem que são dolorosas, mas elas são modificadoras, elas são reconstrutoras. Se faz necessário nós jogarmos o homem velho, a mulher velha, e trazermos o novo. Não é reconstruir, é simplesmente nos despojarmos daquilo que nos faz mal para buscar aquilo que nos faz bem. E o que é o que nos faz bem? O Evangelho de Jesus. Os ensinamentos que os Espíritos reforçaram. O Espiritismo, ele não modifica nada do Evangelho de Jesus. Ao contrário, ele busca a essência daquilo que foi transformado e foi modificado através do tempo. Ele traz de novo para a gente a simplicidade dos ensinamentos de Jesus, a beleza dos ensinamentos de Jesus e a transformação que esse ensinamento nos dá. Então, queridos amigos e amigas aqui presentes, queridos amigos e amigas aí de casa, vamos refletir sobre esse texto que nós estamos conversando. Se alguém quiser, o livro chama Todos Precisam de Paz na Alma, de Raul Teixeira, escrito por Benedita Maria. É um livro que traz uma série de textos que eles nos provocam essa reflexão, essa necessidade da mudança.
Então, nós já sabemos que se faz necessário mudar. Então, qual é a nossa escolha? Nós ficarmos em nossa zona de conforto, achando que aquilo não vai modificar a minha vida? Ou tentar dar o passo inicial e aí sim nos modificarmos, buscarmos nos tornarmos aquilo que nós nos propomos, que quando nós voltamos à vida espiritual, em determinado momento da nossa evolução, quando nós temos a condição de participar de um processo de reencarnação, nós tomamos algumas posições para nos modificar, para nos tornar melhores, para não cairmos novamente no erro. E, invariavelmente, essas condições são nos dadas a todo momento. Toda a minha encarnação, eu recebo as condições de executar aquilo que eu pedi. Mas eu prefiro aqui, às vezes, ficar na minha zona de conforto, do que arriscar, do que modificar. Será doloroso? Talvez. Mas será muito mais reconfortante, muito mais recompensador. E as nossas vidas caminharão para aquilo que nós somos criados. Porque todos nós fomos criados para atingir a perfeição relativa. E todos nós assim o faremos. Jesus nos dizia que nenhuma das ovelhas que meu Pai me legou será esquecida, será deixada para trás, e assim o será. Todos nós, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que desconhecem ainda os caminhos que levam a Deus, mas todos nós iremos um dia estarmos ao lado de Jesus, ajudando a reconstruir, a construir novos mundos. Então, comecemos essa mudança. Vamos buscar dar o primeiro passo. E não amanhã, não é depois, é nesse momento seguinte. Agora, nesse instante, a oportunidade está se abrindo à nossa frente. E aproveitemos, porque Jesus está ao nosso lado, os bons espíritos nos amparam, como estão nos amparando aqui. Cada um de nós tem certeza que está sendo assistido, está sendo amparado, está sendo reconstruído para a sua caminhada. Então aproveitemos esse momento, aproveitemos a hora do passe, nos comportemos de uma forma a receber essa bênção, essa dádiva, e tudo isso são as ferramentas que os espíritos se utilizam para ajudar a nossa transformação. Aproveitemos tudo isso e nos transformemos. Queridos amigos e amigas, uma boa noite, que a paz do Mestre nos envolva, tenha um ótimo retorno às suas casas e mudança em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigada, Cid. Então vamos nessa egrégora de paz, de tranquilidade. Vamos cerrando nossos olhos mais uma vez para iniciar as vibrações de hoje. Então, vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe nessa encarnação. Passando pelos países em guerra, pelas famílias em sofrimento. Que a gente possa levar uma energia de amor, de acolhimento a todas essas famílias. Nos passando também pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas pessoas que se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, que eles também possam receber da espiritualidade maior todo esse acalento. Vamos vibrando também pela nossa casa, pela Casa do Caminho Santana, vibrando pelos trabalhadores, pelos assistidos, pela espiritualidade que trabalha incansavelmente sempre, como Sidney disse, nos amparando, sempre aqui presente, junto com Jesus. Vamos vibrando também pela caixinha de oração. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciando os nossos passos. Obrigada.